O seu passado te trouxe até aqui. Existem pessoas que precisam fazer as pazes com o seu passado para poderem recomeçar as suas vidas. E se você é uma dessas pessoas, escreva aqui o seguinte comentário: eu quero recomeçar. E ouça essa mensagem até o final, pois eu vou te dar dicas de como abandonar as coisas do passado e seguir em direção ao futuro. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira. Você já conhece o nosso outro canal, Minuto com Deus, mas hoje você está ouvindo o Minuto Reflexão. Existem algumas experiências que nós de fato não precisaríamos ter vivido, pois em casos de abuso, violência e outras coisas relacionadas a isso, infelizmente nada se aproveita. E nesse caso não há lições para aprendermos, pois quando passamos por isso, somos apenas vítimas de alguém perverso. Mas tirando essas situações terríveis que nenhum ser humano deveria viver, existem aquelas inevitáveis pelas quais todos nós passamos. Quando falhamos em um exame para tirar a carteira, quando somos demitidos daquele emprego que era tão importante para nós, quando terminamos aquele namoro que parecia que ia dar em casamento, ou até quando nos despedimos de algumas amizades que parece que iam durar para sempre. São coisas que aconteceram no nosso passado e às vezes nós preferimos esquecê-las, pois lembrar delas nos causa muita dor e ansiedade. O poeta Alfred Tennyson uma vez disse assim: "Sou parte de tudo que conheci." E isso é muito verdadeiro. Por bem ou por mal, as experiências que tivemos, mesmo aquelas que queremos a todo custo esquecer, nos tornaram quem nós somos hoje. É engraçado pensar que, sem alguns tropeços do passado, eu e você não estaríamos aqui hoje. Talvez não saberíamos hoje o que sabemos. Até mesmo os erros que nós cometemos no passado, as palavras duras que dirigimos às pessoas que mais amamos, todo choro, todo riso, toda vitória e toda derrota, tudo isso nos trouxe até aqui. Talvez, ao olhar para a sua vida, você perceba que não está onde gostaria de estar. Mas de alguma forma, se você olhar para trás, você vai perceber o caminho que você trilhou até hoje. E você saberá que não está mais onde costumava estar. Por mais doloroso que tenha sido o passado, ele te ajudou a amadurecer, a crescer e a ter uma visão mais ampla dos seus problemas e da sua vida. Muitas vezes não conseguimos perceber esse crescimento, pois olhamos para trás e queremos fantasiar como a nossa vida teria sido sem algumas coisas, ao invés de encararmos a nossa realidade e pensarmos da seguinte maneira: mesmo com tudo o que se passou, o que eu posso fazer daqui para frente em minha vida? Por isso, é necessário fazermos terapia, buscarmos atender melhor aos anseios da nossa mente, pois às vezes voltamos no passado sob uma perspectiva muito ferida, ao invés de usarmos a compreensão e a sensibilidade para entendermos que, em nossa vida, não aconteceu somente aquilo que queríamos. Porém, de um jeito estranho, confuso e maravilhoso, tudo o que passamos nos transformou, nos tornou quem somos hoje e ainda nos deu a oportunidade de sermos quem quisermos ser daqui para frente. Não olhe para o seu passado com olhos de rancor, mas sim com olhos de compaixão, para que o seu futuro seja baseado no que você fizer daqui em diante.
e não baseado somente naquilo que aconteceu com você lá atrás. A nossa mente é algo fascinante. Ela é capaz de criar as mais diversas coisas. É capaz de armazenar memórias, sons, cheiros, gostos, tudo. Mas o que a nossa mente tem de bela, ela tem de complexa. Ao mesmo tempo em que a nossa mente consegue ser criativa, brilhante, divertida, confortável, ela também pode ser perigosa, traiçoeira e imprevisível. A primeira coisa que precisamos entender é que a nossa mente é responsável pela forma como enxergamos a vida e a realidade que nos cerca. Ou seja, dependendo do que está em sua mente, pode alterar completamente a sua percepção da realidade e pode distorcer totalmente as coisas para você. Por exemplo, uma pessoa ciumenta que passa o dia inteiro alimentando ideias de que vai ser traída, que vai ser substituída ou que já foi traída e que agora está sendo passada para trás, essa pessoa dificilmente consegue enxergar uma situação do tipo a pessoa com quem ela se relaciona conversando com outra pessoa, da forma que essa situação de fato está acontecendo. Pois ao ver a sua parceira ou o seu parceiro se aproximando de outra pessoa, a primeira coisa que surge na sua mente é: eles estão tendo um caso. Eu estou sendo traída ou traído. Ou eles estão flertando. Dá para ver claramente. Porém, clareza é algo escasso dentro de uma mente controlada pelos ciúmes. Da mesma forma como não existe clareza na mente controlada pela raiva. Uma mente que passa o dia inteiro pensando em como poderia ter dado uma resposta mais agressiva numa discussão que já aconteceu há dias, ou em como pode se vingar daquela pessoa que pisou na bola com ela, na hora que se deparar com uma resposta ruim de alguém da sua família, seja porque essa pessoa acordou de mau humor, ou simplesmente porque teve um dia ruim no trabalho, a mente raivosa logo vai levar aquilo como pessoal e vai acreditar firmemente que a resposta ruim que ela recebeu foi 100% intencional e que ela foi uma tentativa de a desestabilizar. Logo, essa pessoa age com raiva e pode iniciar uma briga, que facilmente seria evitada se ela não tivesse uma mente que vive apenas pela ótica da raiva. Eu citei apenas 2 exemplos aqui, de uma mente ciumenta e outra mente raivosa, mas existem muitas outras mentes, de várias outras formas, e todas elas são como um campo de batalha, cheias de armadilhas, apenas esperando que nós, por estarmos despreparados e por vivermos a vida de qualquer jeito, caiamos em uma delas e fiquemos presos em nossa própria mentalidade destrutiva. Você consegue identificar qual é o sentimento tóxico que predomina em sua mente? E esse sentimento não tem que ser algo ruim em consenso, pois existem pessoas que não se permitem sentir raiva, desconforto ou descontentamento. Tudo isso para manterem uma mente que vive pela ótica da felicidade, o que faz com que essa pessoa viva uma felicidade tóxica, onde, ao ser tóxica consigo mesma, ela reprime sentimentos que são comuns e que precisam ser colocados para fora. Caso contrário, essa pessoa pode desenvolver vários problemas de saúde mental e até mesmo física. Então, entendendo por esse lado, qual é o tipo de mentalidade tóxica que você alimenta? É necessário refletirmos sobre isso,
pois só assim poderemos entender o porquê de sempre cairmos em certas armadilhas. Existem pessoas que querem parar de falar mal dos outros, por exemplo, pois perceberam que fazem isso com frequência e em grande quantidade, mas que basta qualquer pessoa próxima a ela puxar um assunto com o intuito de espalhar uma fofoca, que essa pessoa já se empolga e fica totalmente entregue a esse hábito que ela mesma sabe que é ruim. E por que nós fazemos isso? Porque sempre caímos nas mesmas armadilhas e sempre estamos lutando contra as mesmas questões. Pelo fato de que a nossa mente busca por aquilo com o que nos acostumamos. Então não adianta tentarmos viver uma mudança a partir do que está à nossa volta, se não mudarmos primeiro o que está armazenado dentro da nossa cabeça. Você vive preso numa mentalidade ciumenta? Alimente outro tipo de ideia em sua cabeça. E ao invés de se diminuir tanto, de se depreciar e de ficar se comparando com outras pessoas, pois isso é que causa a sua insegurança e, consequentemente, os ciúmes, comece a se perceber melhor. E entenda que, se alguém escolheu você para estar junto, com certeza essa pessoa enxerga qualidades em você. Enxergue melhor a si mesmo e pare de tratar outra pessoa como o centro da sua vida. Pois isso também cria a ideia de que a pessoa que você ama é sua propriedade. E isso também é uma forma de ciúmes. Entenda que isso de ficar alimentando a ideia de uma traição o tempo todo está prejudicando o seu relacionamento. E ele pode acabar sem ninguém sequer ter sido traído. Você vive preso numa mentalidade raivosa? Pare de alimentar o sentimento de ódio e a necessidade de vingança. Pare de focar nas respostas que você gostaria de dar em uma discussão. Pare de achar que todos estão conscientemente querendo te prejudicar o tempo todo, pois você não é o centro das atenções de todo mundo. E às vezes, algumas respostas, algumas atitudes e alguns olhares não são pessoais, não dizem respeito a nós e por isso não devem ser levados para o pessoal. Claro que nenhuma mentalidade destrutiva vai ser mudada da noite para o dia. E as coisas são muito mais fáceis no papel do que são na prática. Mas sabe o que é mais difícil ainda? Viver totalmente à mercê dos seus pensamentos e impulsos. E com isso cair em cada mínima armadilha que a sua mente arma contra você mesmo. Mais difícil é você deixar que os seus traumas, suas angústias e sua mentalidade tóxica te guiem pelo resto da sua vida e definam o rumo que você irá tomar. Para vencer a batalha que acontece em sua mente, seja a luta contra uma mentalidade de não querer sair nunca de uma zona de conforto, ou a ideia de não querer assumir nenhum compromisso sério, tanto em relacionamentos quanto em relação à sua vida financeira, por exemplo. Enfim, seja qual for o tipo de mentalidade nociva com a qual você está lutando nesse momento, você precisa dar o primeiro passo. Você pode adiar para sempre essa batalha e continuar ferindo a si mesmo e as pessoas à sua volta, ou pode assumir a responsabilidade sobre as suas próprias ações e decidir hoje dedicar todas as suas forças para criar e exercer uma nova mentalidade. Perdendo para ganhar. Em nossa vida nos ensinam que algumas coisas têm valor e outras não. Nos dizem que as vitórias têm valor
e não o fato de termos participado da competição e dado o nosso melhor. Dizem para nós que ter dinheiro é o que importa e que trabalhar com algo que você ama, mas que não vai te dar tanto retorno, não é uma coisa boa. Nos ensinam a desejar tudo e a correr atrás de tudo o que queremos, mas não nos ensinam a perder. Não nos ensinam a lidarmos bem com as nossas derrotas. E é sobre isso que eu quero falar nessa reflexão. Sobre o valor que algumas derrotas, que alguns fracassos podem ter em nossa vida. Certo dia, enquanto eu navegava nas redes sociais, eu me deparei com esse vídeo aqui. You can achieve your dreams at any age. Did you know that Harrison Ford at 30 was a carpenter? Vera Wang didn't design her first dress until she was 40. All I'm saying is that you youngins is running around here trying to be somebody when you don't even know who you are yet. You know what happened to Oprah at 23? She got fired. Imagine firing Oprah. Yeah, well, that was a mistake. No, it wasn't. Because she wasn't Oprah. She was just some 23-year-old punk who needed to get fired so she could become Oprah. Sometimes you gotta fail to succeed. Duas coisas me chamaram a atenção nesse vídeo e eu vou compartilhá-las com você. A primeira delas é que não existe tempo certo para corrermos atrás dos nossos sonhos. Eu até me lembrei de outro vídeo que teve muita repercussão na internet, onde duas jovens estudantes estavam ironizando com o fato de terem uma mulher mais velha fazendo faculdade junto com elas. Foi levantada uma discussão na internet a respeito do etarismo, que nada mais é do que o preconceito contra pessoas por causa da sua idade. Esse preconceito afeta pessoas jovens, mas é muito mais comum contra pessoas idosas, se manifestando de diversas maneiras, como na forma como desconsideramos a opinião de uma pessoa apenas por ela ser idosa. Nossa sociedade tem a péssima mania de dizer quem pode e quem não pode realizar determinados sonhos ou alcançar determinadas metas, com base na idade de cada um. Sendo que você pode estar com 23 anos de idade e achar que o seu mundo acabou e que não há nada mais que você possa fazer. Como também pode chegar aos 55 anos e finalmente descobrir algo que você ama, algo que faz o seu coração bater mais forte e os seus olhos brilharem. Não existe tempo certo para sonhar. E às vezes precisamos perder alguns anos por causa do desânimo e da incerteza, para somente no futuro ganharmos alguns anos de experiência e de força. E isso me leva para a segunda coisa que me chamou a atenção nesse vídeo, que é o fato de que, por não terem nos ensinado a enxergar o valor das nossas falhas e das nossas derrotas, nós não conseguimos entender que algumas dessas experiências onde houve perda nos fizeram ganhar outras coisas em outro momento. Seja um objetivo maior, seja uma nova perspectiva, uma nova mentalidade ou até mesmo uma nova personalidade. Existem perdas que são irreparáveis, como a perda de alguém próximo que nós amamos muito. E eu entendo quem não consegue extrair algo de valioso ou alguma lição de uma perda assim. Pois de fato algumas coisas são apenas dolorosas mesmo e não necessariamente nos ensinam algo. Mas para algumas pessoas, aqueles que são muito otimistas e enxergam a vida por um outro ângulo, até mesmo a perda de alguém querido pode te ensinar algo. Como, por exemplo, ensinar a aproveitar ao máximo o tempo com as pessoas que você ama, pois uma hora elas não estarão mais aqui. Porém, você não precisa ser tão otimista assim
para entender que algumas perdas em sua vida te levam para vitórias muito maiores. Por exemplo, quem se encontra em um cargo elevado hoje em dia teve que ser demitido de alguns empregos no passado. Quem encontrou o grande amor da sua vida teve que ter o coração partido algumas vezes. Aqueles que se formaram em algum curso perderam algumas noites de sono, gastaram dinheiro, perderam alguns eventos sociais com a família e os amigos, e às vezes alguns perdem até um pouco da sanidade mental. Mas ao concluírem o curso, respiraram fundo e sentiram aquele alívio, aquele sentimento de dever cumprido. O que eu estou dizendo é que na vida, às vezes precisamos perder para ganhar. Só que não conseguimos perceber isso logo que a perda acontece. Quando perdemos, a única coisa que sabemos sentir é o vazio que a perda nos proporciona, sem nos darmos conta de que um espaço vazio só serve para uma coisa, para ser preenchido. Ou seja, é como se algumas perdas nos dessem a possibilidade de recomeçarmos. Existe algo que foi perdido na sua vida? Não há problema em se entristecer, em se lamentar, mas não fique sentado nesse estado de tristeza e de conformidade, pois a vida continua, você continua aqui, e esse espaço que foi deixado pode e deve ser preenchido. Suas vitórias são importantes, mas as suas derrotas também são. E tudo isso te torna quem você é. Cada uma dessas coisas te trouxe até aqui. Portanto, seja grato, tanto pelas vitórias quanto por algumas derrotas. Com essa perspectiva de saber valorizar o dia bom e o dia ruim, a vitória e a derrota, os dias de sol e os dias de chuva, você vai conseguir viver de uma forma mais plena, com o coração cheio de gratidão e a mente repleta de tranquilidade, sabendo que a falha de hoje e a derrota de hoje podem se transformar no acerto e na vitória de amanhã. Em determinados momentos da nossa vida, quando nos deparamos com algumas coisas saindo totalmente do nosso controle e com algumas situações acontecendo de forma totalmente contrária àquela que idealizamos, nós somos surpreendidos com algo que, uma hora ou outra, teríamos que encarar, ou seja, a realidade. Porém, quando tudo aquilo que queríamos que acontecesse não acontece, nós ficamos paralisados com aquela dúvida cruel, perguntando para nós mesmos: e agora? O que vai acontecer? Ao longo de nossas vidas, criamos inúmeras expectativas em relação a nós mesmos, aos outros e ao mundo ao nosso redor. Algumas dessas expectativas podem ser úteis e motivadoras, enquanto outras podem se tornar verdadeiros obstáculos em nossas vidas. Isso ocorre porque muitas vezes nos apegamos a uma ideia idealizada do que queremos que aconteça. E quando as coisas não saem exatamente como imaginamos, nós podemos nos sentir frustrados, decepcionados e até mesmo desesperançosos. Um exemplo comum disso é a nossa ideia de amor. Desde muito cedo somos ensinados a idealizar um relacionamento amoroso, em que encontramos nossa alma gêmea, vivemos felizes para sempre e superamos todos os obstáculos juntos. Essa imagem é reforçada em filmes, livros e músicas que nos levam a acreditar que esse é o modelo de relacionamento ideal. No entanto, a realidade é bem diferente e muitas vezes nos deparamos com relacionamentos complexos, conflituosos e até mesmo tóxicos.
O mesmo pode acontecer em outras áreas da nossa vida, como no trabalho, na vida profissional, na família. Criamos expectativas em relação a nós mesmos e aos outros. E muitas vezes ficamos tão presos nessas expectativas que não somos capazes de lidar com a realidade da maneira mais saudável possível. Isso pode nos levar a sentimentos de ansiedade, tristeza, raiva e frustração e afetar a nossa qualidade de vida. Mas por que isso acontece? Por que nos apegamos tanto a ideias e expectativas que muitas vezes são irreais ou inatingíveis? Uma possível resposta é que essas expectativas nos oferecem uma sensação de controle e segurança em relação ao futuro. Quando criamos uma expectativa, estamos basicamente dizendo ao universo o que queremos e esperando que ele nos entregue. Isso nos dá uma sensação temporária de poder e controle, mas também nos torna vulneráveis às incertezas e frustrações da vida. Além disso, nossas expectativas podem ser influenciadas pelas expectativas dos outros. Muitas vezes criamos expectativas em relação a nós mesmos e aos outros porque acreditamos que isso é o que é esperado de nós pela sociedade, pelos nossos pais, amigos ou parceiros. Sentimos que precisamos atender a essas expectativas para sermos aceitos e valorizados, mesmo que isso signifique ignorar os nossos próprios desejos e sentimentos. Mas como podemos lidar com essas expectativas e evitar que elas nos prejudiquem? A primeira etapa é reconhecer que nossas expectativas podem ser irracionais ou inatingíveis. Isso não significa que devemos parar de sonhar e ter objetivos, mas sim que precisamos estar cientes de que nem tudo o que idealizamos pode se concretizar, exatamente como nós imaginamos. Outra maneira de lidar com nossas expectativas é cultivando a resiliência e a capacidade de adaptação. A vida é imprevisível e muitas vezes não segue o nosso plano, mas podemos aprender a nos adaptar às mudanças e encontrar soluções alternativas para alcançar os nossos objetivos. Isso envolve estar aberto a novas possibilidades e a lidar com as adversidades de maneira criativa e flexível. Também é importante lembrar que nossas expectativas podem afetar nossas relações com os outros. Quando criamos expectativas em relação a outra pessoa ou a outras pessoas, podemos acabar nos decepcionando e até mesmo culpar a outra pessoa por não atender aos nossos anseios. Isso pode criar ressentimentos e conflitos desnecessários. Em vez disso, podemos tentar ser mais tolerantes e compreensivos em relação aos outros, reconhecendo que cada pessoa tem suas próprias necessidades, desejos e limitações. Não quer dizer que devemos aceitar tudo o que os outros fazem, mas sim que devemos ser mais compassivos e respeitosos nas nossas relações. Por fim, é importante lembrar que nem todas as expectativas são negativas. Algumas podem ser saudáveis e motivadoras e nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. O importante é aprender a distinguir entre as expectativas saudáveis e as prejudiciais e achar um equilíbrio entre elas. As expectativas que criamos ou que alimentamos podem nos ajudar a alcançar nossos objetivos, mas também podem se tornar um obstáculo em nossa vida, quando ficamos focados em ideias que podem nunca se concretizar. Em resumo, para lidar com as nossas expectativas de maneira mais saudável, precisamos cultivar a resiliência e a capacidade de adaptação,
ser mais tolerantes e compreensivos em relação aos outros e encontrar um equilíbrio entre as expectativas saudáveis e as prejudiciais. Com essas práticas, podemos viver uma vida mais equilibrada e satisfatória. E não se esqueça, não é porque algumas coisas em sua vida não aconteceram como você planejou que você precisa parar de sonhar ou parar de cultivar uma nova perspectiva sobre o seu futuro. Nunca é tarde demais para você sonhar e nunca é tarde demais para você alcançar novos objetivos. Porém, sempre entendendo que, se alguns desses objetivos não forem alcançados, isso não significa que é o fim, e você sempre pode se reerguer e recomeçar, de novo e de novo, quantas vezes forem necessárias. Menos ansiedade, mais alegria. A ansiedade é algo que está cada vez mais presente em nossa vida, mas ultimamente eu percebi que ela tem ficado cada vez mais presente nas nossas conversas também. Há poucos anos atrás, e eu estou falando há uns 10 anos atrás, por exemplo, ainda era um grande tabu falar sobre isso. Inclusive, não se falava muito sobre saúde mental. Tanto que psicólogo era, para muitas pessoas, abre aspas, coisa pra gente doida, fecha aspas. O que eu discordo completamente. E usavam o termo doida de forma pejorativa. Mas aos poucos, com mais acesso a informações, fomos descobrindo que existe a ansiedade e que cada um a sente de uma forma única, mas que qualquer um está sujeito a senti-la. É normal ficar ansioso antes de uma entrevista de emprego, antes de pedir alguém em namoro, ou antes de fazer o exame de direção no Detran. Mas infelizmente a ansiedade às vezes nos atinge de forma repentina, do nada e por nada. A primeira dica para você que se sente ansioso é a seguinte: pare por um momento, inspire, conte até 10, expire. Conte até 10 e faça isso por alguns minutos. É uma dica muito óbvia, mas você ficaria surpreso com a quantidade de vezes que ao longo do dia você respira de forma incorreta. E isso afeta o seu cérebro diretamente e causa ansiedade, deixando você sem respostas do porquê de tanta aflição. Sempre que precisar, tire alguns segundos para respirar fundo e soltar o ar devagar, para prestar atenção em sua própria respiração e deixar que o seu coração e a sua mente se acalmem. Minha segunda dica é: veja se de fato você está ansioso sem saber o motivo, ou se você sabe o motivo, mas está o evitando. E isso que está te causando ansiedade de fato. Ao não lidarmos com algo, podemos até pensar que estamos fazendo a coisa certa, pois talvez não estamos em condições de fazer isso. Mas acredite, isso apenas nos deixa ainda mais alertas e ainda mais ansiosos, pois é como se uma luz vermelha ficasse acesa o tempo todo indicando: você tem pendências, você tem assuntos para resolver. Minha terceira dica é: agora que você identificou o que tem te causado a ansiedade, seja o que for, pense no pior cenário que poderia acontecer com essa situação. Pensou? Agora veja se há algo que seja possível de você fazer agora para resolver isso. Ou veja se você já não fez algo para tentar resolver e foi o máximo que deu para você fazer. Pense nisso tudo, e se você concluir que talvez não há nada que possa ser feito, abra mão de pensar sobre isso. Pois se você já fez algo,
Você precisa esperar. E se não há nada que possa ser feito a não ser esperar, deixe isso ir. Não se abrace a essa situação e tente voltar a sua mente para aquilo que está diante de você, o que pode ser feito hoje e o que pode ser vivido agora. E a minha última dica é uma que eu costumo falar aqui muito no canal, mas que mesmo assim é sempre bom nos lembrarmos dela mais uma vez, que é: se desconecte um pouco do mundo virtual e se conecte com o mundo real. Olha só, eu produzo conteúdo para a internet há mais de 6 anos, contando apenas com o canal Minuto com Deus e esse canal Minuto Reflexão, pois eu já produzi outros conteúdos para a internet, mas não para esses canais necessariamente. Eu posso afirmar para você, ficar no celular ou no computador o dia inteiro acaba com a nossa criatividade, com a nossa disposição e com a nossa autoestima. Eu, que produzo conteúdo para as redes, acabo consumindo muito conteúdo também. E eu te digo com propriedade, na internet tem muitas coisas boas, mas se nós não tivermos equilíbrio, quando percebermos, passamos horas, dias, semanas e meses presos na timeline e não teremos feito nada de produtivo, nada de criativo e às vezes nada de divertido, pois muitos alegam ficarem nos seus celulares buscando entretenimento, mas estão cada dia mais ranzinzas e indispostos com a vida. Desconecte-se um pouco e se conecte com atividades, com pessoas e com lugares. Tudo isso fora da internet. E você vai perceber que a sua relação com a internet vai começar a mudar. E ao invés de ser um dependente frenético do seu celular, você apenas o tratará como qualquer outra coisa na sua vida deve ser tratada, com equilíbrio e sabedoria. Toda luz que não podemos ver. Eu vou ler um trecho da peça Nossa Cidade, escrita por Thornton Wilder. No trecho em questão, a personagem Emily se encontra entre a vida e a morte e começa a refletir sobre a sua vida. Eu não posso continuar. Vai tudo tão depressa. Nós não temos tempo nem para olhar um para o outro. Eu não sabia que era assim. Tudo isso estava se passando e nós nunca percebemos. Leve-me embora para cima da colina, para minha sepultura. Mas primeiro espere. Mais um olhar. Adeus. Adeus, mundo. Adeus, minha cidade. Mamãe e papai. Adeus ao tic-tac dos relógios e aos girassóis de mamãe. E à comida e ao café. E às roupas passadas a ferro e aos banhos quentes. E ao dormir e ao acordar. Ó terra, és maravilhosa demais para que alguém te possa compreender. Pode alguma criatura humana compreender a vida enquanto ela vive, minuto por minuto? A vida é um presente precioso e fugaz, que muitas vezes passa despercebido pelos seres humanos. Nós estamos tão envolvidos em nossas rotinas diárias que raramente temos tempo para apreciar as coisas boas da vida. E muitas vezes só percebemos sua importância quando já estamos quase no fim dela. Essa incapacidade de perceber a vida e todas as suas partes boas é tema recorrente na literatura, na filosofia e nas artes. E é abordado de forma emocionante e profunda nessa peça de teatro que eu mencionei, Nossa Cidade, de Thornton Wilder. No trecho que foi citado, a personagem Emily reflete sobre a vida enquanto está no limbo entre a vida e a morte. Ela se dá conta de que passou grande parte da vida sem perceber as coisas simples e importantes do dia a dia,
como o tic-tac dos relógios, o café da manhã, o banho quente, o cheiro das flores e até mesmo o rosto de seus entes queridos. Emily se arrepende de não ter apreciado esses momentos quando ainda estava viva e implora para que alguém a leve para sua sepultura, mas não antes de ter a chance de dar mais um olhar no mundo que deixou para trás. Essa reflexão de Emily é um chamado para que todos nós repensemos a forma como vivemos nossas vidas. Muitas vezes estamos tão preocupados com o futuro ou presos no passado que esquecemos de viver o presente. Não prestamos atenção ao que está acontecendo ao nosso redor. Não valorizamos as pessoas que estão ao nosso lado e não aproveitamos as coisas simples e importantes da vida. Precisamos nos lembrar que a vida é um presente e devemos aproveitá-la enquanto podemos. Não podemos esperar até que estejamos no fim da vida para perceber a importância das coisas simples e boas da vida, pois essas coisas estão presentes em todos os dias. Devemos nos esforçar para viver no momento presente e apreciar cada momento, cada instante, pois o tempo é precioso e passa rapidamente. Para isso, é importante que nos conectemos com nossas emoções e sentimentos. Devemos prestar atenção aos nossos pensamentos e sensações, e não apenas deixar a vida passar sem perceber. Devemos nos permitir sentir e expressar gratidão pelas coisas boas que acontecem em nossa vida e valorizar os momentos simples e importantes. É essencial que paremos de correr atrás do tempo e das coisas materiais e passemos a valorizar aquilo que realmente importa. A maioria de nós foi ensinado a reprimir nossos sentimentos em relação às pessoas que nos cercam. E não porque alguém nos disse para não expressarmos gratidão ou amor pelos outros, mas sim porque nós apenas presenciamos expressões de raiva e descontentamento, tanto em nosso ambiente familiar, quanto nos demais ambientes que nós frequentamos. Existem pessoas que nunca presenciaram um elogio de seu pai para sua mãe, ou de sua mãe para seu pai, mas já viram ambos falarem coisas absurdas um para o outro, sem filtro e sem receios. E infelizmente por isso, hoje em dia, algumas pessoas conseguem fazer 100 críticas e reclamar de 100 coisas diferentes, mas não conseguem fazer um elogio sequer, pois inconscientemente aprenderam a reter tudo o que sentem de bom em relação aos outros e a expressar apenas as coisas ruins ou negativas. É importante que estejamos presentes nas vidas das pessoas que amamos. Muitas vezes nós estamos tão envolvidos com a nossa própria vida que esquecemos de prestar atenção nas pessoas ao nosso redor. Devemos cultivar relacionamentos saudáveis, expressar amor e carinho por aqueles que nos são importantes e valorizar essas conexões. Ao refletirmos sobre a vida e sobre as nossas escolhas, temos que nos lembrar que não é tarde demais para mudar. Podemos sim começar a valorizar mais as coisas simples e importantes, estarmos presentes para as pessoas que amamos e vivermos no momento presente. Nunca é tarde demais para mudar a forma como vivemos nossas vidas. Se prestarmos mais atenção ao presente, se abrirmos nossos olhos e corações para as belezas que nos cercam, poderemos descobrir um novo nível de gratidão e apreciação pela vida. E se fizermos isso, poderemos encontrar uma paz de espírito e uma felicidade verdadeira que não encontramos em nenhum outro lugar. Quando as pessoas estão prestes a partirem desse mundo,
elas afirmam estar vendo uma luz, como se fosse uma luz no fim do túnel, como se tudo de repente fizesse sentido, só que agora já é tarde demais. Mas com o passar dos anos, e depois de muito observar a mim mesmo, aos outros e a tudo que nos envolve enquanto seres humanos, eu descobri que essa luz que indica o fim, essa luz que aponta para o sentido de tudo, pode ser vista em vida. E não precisa necessariamente que estejamos no fim da vida para que a possamos notar. Ao nosso redor, todos os dias estão presentes toda a dor, toda a alegria, toda a satisfação e toda a angústia que está relacionada ao fato de existirmos. Ao nosso redor, todos os dias, brilha uma luz que raramente conseguimos ver, mas que somos lembrados de que está bem aqui conosco. Não ignore mais a vida que está passando bem diante dos seus olhos. Faça um favor a si mesmo e comece a apreciar a vida agora mesmo. Não espere até que seja tarde demais para perceber que você deixou passar as melhores coisas. Abrace cada momento, cada pessoa, cada experiência com gratidão e amor, e você encontrará a verdadeira alegria em sua vida. Você se lembra dos tempos da escola, onde você escolhia os cadernos por causa da capa chamativa, onde os seus personagens favoritos estavam estampados, e também escolhia os seus cadernos de acordo com adesivos que eles continham? Você se sentia como um grande colecionador, contendo tantos adesivos lindos, e sempre pensava que, na hora certa, você os usaria. Mas adivinha só, a hora certa nunca chegou, e provavelmente você já jogou muitas cartelas cheias de adesivos no lixo. Qual é a hora certa de iniciarmos as coisas? Existem muitas respostas para isso, pois depende muito daquilo que você quer iniciar. Por exemplo, algumas pessoas afirmam que para começar um casamento, você precisa de ter muitos anos de namoro antes. Caso contrário, não há possibilidade de dar certo. Algumas pessoas afirmam também que, para você ser um profissional bem-sucedido em alguma área, você precisa cursar 4 anos em uma faculdade. E só assim você conseguirá ter sucesso na sua área de preferência. Outros afirmam que para você começar a ser uma pessoa feliz, você precisa ter determinada quantidade de dinheiro e de conquistas pessoais. Mas veja, existem pessoas que tiveram pouco tempo de namoro e já tiveram a certeza de que queriam passar o resto da vida com seus cônjuges. E hoje estão em relacionamentos de anos, felizes e fortalecidos pelo casamento. Da mesma forma, existem pessoas que nunca cogitaram fazer faculdade e que hoje são muito bem-sucedidas em suas respectivas áreas. E também existem pessoas que não têm muito dinheiro, que não conquistaram tudo aquilo que sonharam um dia e sabem que ainda estão longe de conquistarem, mas que mesmo assim são felizes e se sentem realizadas na sua vida. Em resumo, a hora certa não existe e quem faz a hora somos nós. A vida é como aquela cartela de adesivos que nós ficamos esperando a hora certa de usá-los, sendo que essa hora nunca chega e acabamos perdendo a oportunidade de colar os adesivos em algum lugar. A verdade é que passamos mais tempo esperando o momento certo de iniciarmos as coisas, de começarmos a viver aquilo que sonhamos, do que dando passos em direção a essas coisas. Procuramos referências, histórias
e experiências que nos digam: essa é a hora certa de fazer isso. Mas não percebemos que cada um tem a sua hora. Cada história tem o seu contexto e cada pessoa tem a sua caminhada. A hora certa para você é diferente da hora certa para o outro. E você precisa enxergar a sua própria realidade se quer começar a vida que você tem planejado. Talvez você olhe em volta e pense: quando eu conseguir me expressar igual tal pessoa faz, nesse momento eu vou estar pronto para começar a postar os meus vídeos na internet. Ou talvez, quando eu for organizado como essa pessoa, eu vou poder dar um salto na minha vida financeira. Sendo que a inspiração é sempre bem-vinda e pode realmente nos ajudar. Mas é preciso enxergar a linha tênue entre a comparação e a inspiração. Você está buscando uma maneira de te impulsionar a partir da história de vida de outras pessoas, ou você gostaria de ser outro alguém? Pois essa ideia de que se você fosse outra pessoa, tudo seria diferente, tudo seria mais fácil ou melhor, acredite em mim, é mentira. Pois a pessoa que você tem como base também sofre e passa por problemas que você nem imagina. Você precisa se arriscar dentro da sua própria realidade. E não pode permitir que o medo de que essa não seja a hora certa te paralise, pois a hora certa nunca chega se você não a fizer acontecer. E para isso, você precisa pensar menos e agir mais. Planejar menos e colocar mais em prática. E você precisa esperar menos e caminhar mais. É claro que eu não estou dizendo para você se precipitar e começar um relacionamento conjugal com poucos dias de convivência com alguém. E também não estou dizendo para você ir agora em uma concessionária e comprar um carro com o dinheiro que você nem tem ainda, de forma alguma. Eu estou dizendo que não existe uma regra para o tempo certo de iniciar as coisas. E às vezes a coisa certa a se fazer, ao invés de esperar que alguém determine o seu tempo certo, você mesmo precisa se arriscar e decidir: este é o meu momento e o tempo certo é agora. Eu me lembro de um relato muito triste de um homem que tinha tanto medo de perder a sua esposa que pensava nisso constantemente e ficava mal de repente ao longo do dia, o que acabava complicando, obviamente, o seu relacionamento com sua esposa, pois ela não entendia o que se passava na cabeça dele e achava que ele ficava triste e chateado com algo que ela havia feito. Esse homem conta que, ao perder sua esposa em um acidente de carro, mesmo depois de ter dedicado muito tempo da sua vida tentando prever qual seria o tamanho da tristeza que ele sentiria quando perdesse a sua esposa, nada o preparou para o tamanho da dor e da saudade que ele sente até hoje. Ou seja, ele viveu idealizando como seria quando acontecesse algo ruim, que não se deu conta das coisas boas que aconteciam com ele bem diante dos seus olhos. E mesmo assim, sofre muito, pois nada o preparou para a perda de alguém que ele amava. Da mesma forma que, em vão, planejamos a hora certa das coisas boas que queremos que aconteçam em nossa vida, também planejamos e perdemos muito tempo pintando os piores cenários possíveis e imaginando como iríamos reagir a eles quando eles acontecerem. Até que, quando eles acontecem, nós ficamos desnorteados e sem saber o que fazer. A hora certa de sofrer pelas coisas é na hora em que elas acontecem. E se você sofrer antes, mesmo como uma forma de proteção, pois dessa forma você está prevendo o seu sofrimento,
com o intuito de o amenizar quando ele acontecer, isso não vai adiantar nada e o sofrimento vai acontecer do mesmo jeito. O dia de hoje é a hora certa e o momento de começar a viver sua vida é agora. Você pode esperar até ter tal quantidade de dinheiro, de conhecimento ou de experiências, mas nada disso vai adiantar se você não começar em algum momento. Não deixe que o tempo de hoje se torne arrependimento no futuro e não permita que você passe mais tempo da sua vida imaginando como as coisas seriam do que vivendo as coisas como elas de fato são. O que fazer quando o vilão da história é você? Todos nós somos protagonistas das nossas próprias histórias e todos nós enxergamos tudo o que acontece ao nosso redor e aquilo que acontece conosco sob um ponto de vista muito particular, unicamente nosso. É fácil para nós nos colocarmos em um lugar de vítima ou de pessoas injustiçadas, pois em nossa mente nós sempre somos os que estão saindo perdendo, aqueles que estão sendo passados para trás, os que são traídos, enganados, machucados e substituídos. Porém, existem momentos em que esse papel se inverte na nossa vida. E nós acabamos machucando alguém com nossas atitudes, traindo a confiança de alguém, enganando e passando essa pessoa para trás. Nesse momento, se a nossa história fosse comparada a um filme, quem estivesse assistindo teria um choque, pois iria perceber que o personagem principal, aquele que deveria ser o herói da história, acabou se tornando o vilão. A primeira coisa que fazemos quando erramos com alguém, principalmente quando decepcionamos alguém que amamos e alguém que retribui esse amor a nós, é nos sentirmos como se fôssemos a pior pessoa do mundo. Começamos a rever tudo o que fizemos para ter machucado aquela pessoa. E o nosso coração se enche de remorso, de ódio por nós mesmos e de desespero por talvez termos estragado algo que, mesmo não sendo perfeito, era perfeito para nós, era bom. Ficamos com a sensação de que estragamos tudo o que tocamos e começamos a nos lembrar de outras vezes que estragamos tudo, seja em uma amizade, seja com alguém da nossa família, ou em um emprego, ou até mesmo em um relacionamento amoroso que tivemos no passado. Nesse momento fica claro para nós que o nosso maior inimigo durante toda a nossa vida fomos nós mesmos, esse tempo todo, e isso nos corrói por dentro. E de repente tudo parece piorar, pois agora você é o vilão, não apenas da sua vida, mas também da vida ou da história de outra pessoa. Eu entendo tudo isso, pois como eu disse no início, eu não sou perfeito. Então eu sei exatamente qual é a sensação de que tudo está perdido e de que nada mais será como antes. E infelizmente as coisas não vão voltar a ser mesmo como antes, pois não existe uma maneira de apagarmos o passado. E agora precisamos lidar com as consequências dos nossos atos. Porém, existe algo que podemos fazer, algo que não vai consertar tudo e que não vai fazer as coisas voltarem a ser como eram antes, mas que pode deixar as coisas diferentes e até mesmo melhores, quem sabe. O que você precisa fazer é muito simples, porém também é muito difícil. Tudo o que você precisa fazer é mudar, só que mudar verdadeiramente. O que fazemos na maioria das vezes que queremos consertar algo é mostrar para quem machucamos, para aquela pessoa que foi ferida, que nós mudamos. Só que isso raramente funciona, pois a intenção inicial é mostrar para o outro que mudamos, ao invés de mudarmos de fato.
Em momentos assim, a sua verdadeira intenção conta muito, tanto para reconquistar alguém ou algo, quanto para que você consiga mudar de fato, mudar de dentro para fora, de uma vez por todas. Ninguém consegue deixar de amar uma pessoa de uma hora para outra, mas quando erramos com alguém, a pessoa fica com a sensação de que ela nem te conhece direito, pois esperava tudo de você, menos ser machucada por você. E por isso precisamos nos conectar com a gente mesmo. Precisamos verificar dentro do nosso coração e da nossa mente qual é a nossa verdadeira intenção. E a partir disso, vamos nos conhecendo mais, conhecendo nossas fraquezas, nossos erros, nossos medos e as nossas motivações, para então deixar que a pessoa a quem magoamos nos conheça novamente, aos poucos, um passo de cada vez, um gesto de cada vez e um dia de cada vez. Leva um tempo até você conseguir sair da posição de vilão da história de alguém, mas é necessário que você seja paciente e faça esse esforço, pois só assim você vai conseguir viver em paz. Seja com a presença dessa pessoa em sua vida ou não. O importante é você aprender com o seu erro ou com os seus erros. É olhar para frente e seguir o seu caminho buscando evoluir e não mais cometer os mesmos erros com outro alguém ou em outro lugar. Crescer vai demorar um pouco, mas é inevitável e vai valer a pena, acredite. Alguns vilões conseguem se redimir, mas só aqueles que verdadeiramente reconhecem que são vilões, reconhecem que cometeram erros e que agora estão de fato dispostos a mudar. Ainda existe uma chance para você, então não a desperdice. Comece hoje mesmo a refletir sobre aquilo que precisa ser mudado em sua vida e comece a provocar essa mudança. Uma batalha em sua mente. Alguns dias são mais difíceis do que os outros, não é mesmo? Tem dias em que tudo vai bem, o sol brilha e a nossa disposição parece estar no nível máximo. Em dias assim, nós nos sentimos sociáveis, felizes, em paz e determinados. Porém, tem dias em que nos sentimos completamente diferentes. Parece que vai tudo mal, nada parece dar certo e a nossa disposição parece ter desaparecido. Em dias assim, nós nos sentimos solitários, incompreendidos e insuficientes. Isso acontece porque existe uma batalha sendo travada diariamente em nossa mente e nem sempre sabemos o que fazer para vencê-la. A ansiedade é um problema que afeta muitas pessoas em todo o mundo. Ela pode causar uma batalha interna na mente das pessoas, como se houvesse uma guerra sendo travada dentro de cada um. A batalha contra a ansiedade pode ser intensa, mas é importante lembrar que é possível superá-la. Imagine uma batalha épica sendo travada dentro da sua mente. De um lado estão as forças da ansiedade, comandadas pela incerteza, pelo medo e pelo pânico. Do outro lado, você lidera as forças da razão, da calma, da paciência e da confiança. É uma batalha de proporções gigantescas, que pode parecer impossível de ser vencida, mas é importante lembrar que é possível sim superar a ansiedade. Quando a batalha começa, a ansiedade é a primeira a atacar. Ela envia ondas de medo, incerteza, insegurança e pânico para sua mente, tentando paralisá-lo e impedindo que você tome qualquer ação. É como se a ansiedade estivesse tentando manter você em um estado de constante alerta, sempre preparado para a próxima ameaça. Mas você não precisa se render. É possível se fortalecer
e se preparar para enfrentar a ansiedade. Isso envolve praticar a autocompaixão, a meditação e outras técnicas de relaxamento para acalmar a mente e reduzir a sensação de tensão e de preocupação constante. Quando você se torna mais calmo e confiante, a batalha começa a se equilibrar. Você é capaz de racionalizar as suas preocupações e identificar as situações que estão desencadeando a ansiedade. É como se você estivesse montando uma estratégia para combater a ansiedade, criando uma linha de defesa contra os ataques que ela lança em sua mente. À medida em que a batalha continua, você começa a ganhar terreno. A ansiedade ainda está lá, tentando lançar as ondas de medo sobre você, mas agora você é capaz de responder com uma sensação de calma e confiança. É como se você estivesse marchando para a vitória, conquistando novos territórios dentro da sua mente. E aí, finalmente, você prevalece, você vence a batalha. A ansiedade ainda pode estar lá, mas agora você tem mais controle sobre ela. Você é capaz de enfrentar as suas preocupações, de superar as suas ansiedades. É como se você tivesse conquistado a paz dentro da sua mente, criando assim um ambiente de calma e serenidade, que lhe permite viver a vida com mais tranquilidade. É importante lembrar que a batalha contra a ansiedade é contínua. A ansiedade pode voltar a qualquer momento e é preciso estar preparado para enfrentá-la novamente. Isso envolve a prática de técnicas de relaxamento, a busca de ajuda profissional, se necessário, e a criação de uma rede de apoio social e emocional. Nós temos a mania de acreditar que a nossa ansiedade começa do nada e que ela nos atinge de forma aleatória e sem motivo aparente. De fato, algumas vezes, só nos sentimos ansiosos por causa de alguma reação do nosso corpo. Porém, existem momentos em que a nossa mente, por causa de várias situações conflitantes, por causa do excesso de pensamentos negativos e comparativos, e por toda a turbulência que a sua mente se encontra, você percebe que é dominado pela ansiedade. E se essa ansiedade tem uma origem, é melhor que eu e você identifiquemos esse lugar, para que possamos combater a nossa ansiedade de uma forma direta. Em momentos em que você percebe que ficará ansioso, tente respirar fundo. Inspire, segure o ar por 10 segundos, depois o solte lentamente e vá fazendo isso até que os batimentos do seu coração fiquem mais calmos, mais desacelerados. Depois que fizer isso, tente se concentrar naquilo que está te causando ansiedade e reflita sobre isso. É algo que de fato vai acontecer na sua vida e que não há possibilidade de ser evitado? Porque se for o caso, ficar ansioso por isso não vai mudar nada. E é melhor você tentar lidar com essa situação de forma consciente. Mas se for algo que você nem tem certeza que vai acontecer, e que na verdade é mais um cenário extremamente improvável que a sua mente criou, você pode identificar isso e ver se de fato existe possibilidade de acontecer tal coisa. E com isso, talvez você perceba que às vezes você está imaginando coisas impossíveis. A verdade é que a maioria das coisas que nos afligem a respeito do futuro nem sequer existem. Pelo menos não existem fora da nossa cabeça. Por isso, precisamos entender o limite entre a realidade e aquilo que nós temos medo que aconteça. Pois nem sempre as duas coisas estão próximas uma da outra. Lembre-se de que a ansiedade não define quem você é e que é possível superá-la. A batalha pode ser difícil, mas com as técnicas e as atitudes certas,
é possível vencer essa guerra. Cada pequena vitória conta. Cada dia tem o seu valor. E o importante é seguir em frente, um passo de cada vez. Acredite em si mesmo e mantenha-se firme na batalha pela sua paz interior. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto Reflexão de hoje. Se você ouviu até aqui, comente o seguinte: eu vou vencer. Se a partir de hoje você sabe que é possível lutar contra essa ansiedade que tanto te atrapalha.